Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela disponibilidade. Prazer. E a primeira pergunta é, nome completo? João Carlos Vinagre, Nascimento dos Santos. Naturalidade? Moçambique. E é de Moçambique que vem a memória mais antiga que tem? É. E essa memória traz o quê? Traz uma pequena maldade, um assalto a uma pereira abacateira em cima que se espraiava por cima de um galinheiro de um vizinho que com mais 2 amigos resolvemos ir assaltar. E quando estávamos em pleno encher de bolsos das peras abacates, o galinheiro desabou. Se desfez em cacos e eu ainda espetei uns pregos nas pernas e ainda tive que ir depois levar para o hospital e ouvindo o meu pai a ralhar como é que eu tinha feito uma coisa daquela. Mas são das coisas mais deliciosas que ficam. Pois, essas são sempre boas memórias. Claro. O ensino primário foi feito em Moçambique? Foi feito em 3 partes. Uma parte em Moçambique, o primeiro ano, o segundo ano em 2 partes, uma em Alpedrinha, perto de Fundão, Castelo Branco, e a outra parte em Caldas da Rainha e o restante nas Caldas da Rainha. Não, isso parece quase 3 ciclos no só. Um só. E em que o ano mais rico foi precisamente o segundo ano de escolaridade, em que eu estava numa classe, aldeia do interior, 4 turmas numa mesma sala, e em que nunca se... E quando às vezes eu ouço aqui, pedagogicamente, se fala como é que é possível, que mal um professor dá 4 classes ao mesmo tempo, foi o ano que eu mais aprendi. Não é? Portanto, porque eu dava as aulas, eu estava no segundo ano e já sabia as coisas do terceiro e do quarto. O que é que diferenciou, para além desse episódio em concreto, o que é que diferenciou essas 3 experiências ao nível do básico? Vamos ver, foram experiências muito diferentes. A de Alpedrinha foi uma experiência fantástica, porque o professor era um daqueles casos extraordinários de bons professores perdidos no interior, em que nos oferecia 25 tostões, isto em 1970, era uma fortuna, nos oferecia 25 tostões a quem fosse capaz de declamar um poema que ele escolhia nos sábados de manhã. Todos os sábados eu ganhei 25 tostões, porque ninguém se atrevia a ir declamar o poema. E eu não resistia aos 25 tostões. E, portanto, foi, digamos assim, a minha aprendizagem, quem me verdadeiramente me levou ao prazer da leitura / poesia, não é? Depois vim para as Caldas da Rainha e aí é uma primeira cidade, uma cidade como eu nunca encontrei outra. Portanto, uma cidade culturalmente top, em que todas as crianças eram motivadas a estar todo o ano letivo em competição artística. Eram os desenhos dos pimpões, as esculturas da Sécula, portanto, todo o ano aquilo era embrenharmos-nos em movimentos culturais, e isso deu uma riqueza enorme. Foi com grande pena, porque depois o meu liceu, no 3º ano, por razões de saúde, a minha mãe tivemos que ir para o Algarve, e eu fui para o Algarve e apanhei um choque cultural, porque eu nas Caldas da Rainha era naquela coisa das crianças e dos miúdos adolescentes, eu era tipo o 5º melhor aluno da minha turma e fui para o Algarve e passei a ser o melhor aluno do concelho, com 5 valores a mais na média. E portanto, quando eu vim estudar para Lisboa, eu não encontrei ninguém do Algarve e reencontrei todas as pessoas das Caldas. Na Alpedrinha e nas Caldas da Rainha não havia pera abacate? Não havia pera abacate. Que pena. E nessa altura já se sonhava com engenharia ou ainda não? Não, eu estive sempre muito... Eu não sabia o que é que queria ser, assumo, não. Mas queria ser o quê? Arquiteto, pensei eu, foi aquilo que mais me aliciou. O meu pai ambicionava muito que eu fosse médico e sangue não é comigo. Ficou para a geração seguinte. Ficou para a geração seguinte, precisamente. Portanto, sangue não era comigo nem pensar. Fiquei indeciso porque o Algarve era muito ligado ao negócio. Eu ainda pensei nas gestões, etc. Mas depois percebi que eu não tinha jeito nenhum de criativo. Eu não sou um criativo. Sou muito mais de mão na massa. Funcional. E então optei, porque não Engenharia Civil, ainda hoje porquê, fui para a Engenharia Civil. Porque também tem ligação com a arquitetura, pois, precisamente, é essa a parte que me motivou. E vim, para Lisboa. E onde é que estudou? Instituto Superior Técnico, durante uma vida.
ou seja, foi lá que me tirei o mestrado, foi lá que me doutorei e foi lá que, finalmente, digamos assim, o IPS me encontrou. Justamente, esse episódio, quando é que aconteceu? Aconteceu algures em 99, não é? Portanto, eu penso que foi maio, junho de 1999, em que me apareceu de repente no meu gabinete a professora Cristina Figueira, acompanhada do professor Armando Pires, que eu nunca tinha visto na minha vida, e que vinham saber, ou lançar-me o desafio, se eu estaria interessado em ir montar uma escola, a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, aqui no Barreiro. E eu confesso, fiquei atordoado, nunca pensei que alguém fosse à minha procura para um projeto destes, eu que não tinha experiência nenhuma de gestão, e a coisa assustou-me por um lado, mas por outro, eu próprio estava numa encruzilhada da minha vida académica, em que estava a trabalhar num grupo académico em que, muito voltado para o projeto e, portanto, para o trabalhar lá fora, o não ter a dedicação exclusiva. Eu era o único daquele grupo de 7 ou 8 pessoas que tinha decidido, eu vou me dedicar à investigação porque gosto e vou ficar aqui, não vou trabalhar lá fora, mas depois eu era o mal da fita porque os alunos precisavam de apoio, eu era o único que lá estava-me sempre a bater à porta, até que eu tinha que dizer, eu não posso tirar mais dúvidas, já tirei a minha parte. Se não estão cá mais, é porque os meus colegas não estão, eu não posso tirar também as dúvidas deles. E isto levou-me a uma encruzilhada porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia fazer aquilo que queria porque estava sempre a ser incomodado, e ficava o mal da fita porque de vez em quando tinha que dizer que não, e eu estava precisamente a pensar, eu vou fazer o mesmo, eu vou-me para o projeto. E faço esse convite, quanto tempo é que levou? Para digerir? Não, eu levei, digamos assim, uma semana, mas pus uma condição, que era, eu tinha que conhecer o local, porque o Barreiro, a minha imagem era negra do Barreiro, na altura, porque eu vinha do Algarve de comboio, e para mim Barreiro era aquele sítio onde eu apanhava o comboio, ou melhor dizendo, onde o comboio chegava, onde eu o apanhava para ir para trás, mas muito cinzentão, muito sujo, muito feio. E quando a professora Cristina me disse, Barreiro, eu só via aquele ambiente, eu disse, se é o sítio como eu vejo, não contem comigo. Basicamente, isto eu não o verbalizei, assumo, mas pensei. E disse, só indo ver o local. E por assim foi. E fez o reconhecimento? Não, portanto, a professora Cristina e o professor Armando combinaram então vir mostrar-me as instalações provisórias da escola, aonde a escola iria começar a funcionar, ou iria funcionar caso eu aceitasse, e vieram-me trazer. E, mais uma vez, cá está, vinha na conversa com ela, sempre atento aos sinais, não é? Entrei pelo Barreiro tudo normal, só que eu não sabia que não estava a ser levado para a escola, mas estava a ser levado para os donos da escola, que eram a Kimi Park. E a sede da Kimi Park é em plena Kimi Park. E eu, cada metro que avançava, eu mais dizia, aqui não me apanham. Não fica aqui definitivamente. Até que, pronto, depois lá fui apresentado, digamos assim, à Kimi Park, lá fomos depois visitar a escola, que essa sim, a escola provisória, que é a antiga escola aqui do bairro Operário, e depois tudo aquilo, afinal era outro mundo, afinal aquilo até era engraçado. Não era tão cinzento. E não era nada cinzento. Nada. Ainda bem. Ou seja, chega antes do grau 0 da Escola Superior de Tecnologia, não é? Precisamente. Essa experiência aqui foi altamente marcante. Completamente marcante. Eu diria mesmo que é a experiência que mais me marcou na minha vida. A parte mais significativa do processo na relação com o IPS? Completamente. Em termos temporais, atinjo este ano 40 anos de IPS, 20 anos de João Vinagre na casa. Portanto, estou há 20 anos e estive num processo de 10 anos de diretor e 10 anos de não diretor. Portanto, estou neste momento 10 anos com um pé aqui a full time e outros 10 sem cá estar a full time. Mas estes 10 anos vão-me marcar todo o meu processo. Não tenho dúvida. Forma? Em tudo. Primeiro, pela inexperiência que eu não tinha e que me fez que fui obrigado a aprender e a crescer, a interagir com a comunidade envolvendo com quem eu era
uma pessoa entre centenas de pessoas no Instituto Superior Técnico, e eu aqui passei a ser, como é que eu ia dizer? Um protagonista a quem a cidade me reconhecia onde eu quer que fosse. Não passar de uma situação para outra marcou-me, não é? Marcou-me porque obrigou-me a alterações, a aprendizagens, a interações que eu não estava habituado, não é? Com diferentes interlocutores, com N problemas complicados que tivemos que resolver, porque construir algo do zero e dar-lhe um fio condutor e construir uma equipa é um desafio, acho que toda a gente compreenderá, que é altamente, como é que eu ia dizer, dá-nos uma grande energia e é uma grande satisfação quando nós depois nos conseguimos afastar um bocadinho e ver, epá, isto correu bem, podia ter corrido mal, como é óbvio, mas a gente esteve cá para fazer com que corresse bem, foi possível, e a escola, e depois este é onde a gente está neste instante, este edifício, é a casa que me deu um prazer muito especial. A pergunta pode ser ingrata, mas aqui vai. O que é que tem sido mais gratificante? Ser professor ou ser gestor? É assim, eu não consigo separar as duas coisas. Eu adoro ser professor. A coisa que eu mais gosto de fazer é estar em ambiente de sala de aula. Portanto, em ambiente de aprendizagem, em ambiente de contacto com o aluno, em que o aluno do ensino superior tem uma característica muito diferente das outras estádios, em que é um aluno bem pensante, é um aluno que está naquele período da vida, regra geral, mais curioso, com excelentes ideias, capacidade de inovação, capacidade de nos colocar questões que nós nunca tínhamos pensado no assunto, e isto é algo que, pronto, para quem gosta de dar aulas e para quem gosta de interagir com pessoas, é estratosférico, como eu costumo dizer. E, portanto, essa é uma parte que eu gosto muito. A outra parte que eu gosto muito, e essa sim eu senti que a perdi totalmente, é a parte investigadora. Tenho muita pena, porque não tentei e vou no fim de contas, orientando uns trabalhos de mestrado, mas não com aquele acompanhamento que eu gostava de me atirar quando o faço, porque gosto de fazer sempre, tenho brilho naquilo que faço, pronto. E essa é a parte só que eu lamento que a parte da gestão não possibilite. Depois, tive que também abandonar o ensino. Porquê? Porque eu procurei conciliar a direção com aulas, durante vários anos de aulas, mas depois comecei a perceber que eu estava a prejudicar os alunos, porque depois há base de uma reunião que eu não posso faltar e é precisamente em cima do tempo de aula. E depois, à reunião eu tenho que ir, aos alunos eu vou dizer, olha, marcamos aula para outro dia, mas sem querer, depois a gente para, reflete, não estamos a ser honestos também com os alunos, porque estamos a prejudicá-los no seu dia-a-dia e tomei depois a decisão. Não dou aulas nesta situação. Este ano estamos perante um ano que é particularmente importante e significativo para o Instituto, são 4 décadas. Qual é o conceito e qual é a visão que tem sobre o IPS quando, nem que seja por um bocadinho, lhe faça este exercício, ou o pedido de exercício de se distanciar e de perceber que IPS temos e o que é que efetivamente nós somos hoje? Eu diria que temos uma instituição bem organizada, bem adaptada aos desafios da atualidade, que teve a capacidade de se adaptar muito rapidamente aos choques que tivemos nestes últimos anos, das crises, etc. Não é? E eu considero que hoje é uma instituição sólida, é uma instituição que tem um nome que já que se pode orgulhar, não é? Somos uma instituição nova, 40 anos numa instituição de ensino superior, desculpem a sinceridade, somos uns jovens ainda, temos muito percurso a fazer, mas eu acho que temos a sorte de ter nascido no local onde nascemos. Setúbal e Barreiro são, em particular Setúbal, não é? Tanto está, onde o nosso nome está agarrado, está muito bem localizado, é o clima, é a terra, são as gentes, portanto, eu diria que temos tudo para ter um excelente futuro e, na minha opinião, estou dando o meu contributo todos os dias para que a gente vá nesse caminho. E ficamos gratos pelo seu contributo. Muito obrigado. De nada, muito prazer. Foi um gosto. Igualmente. Até a próxima.